A rivalidade que existe entre os Mandalorianos e a Ordem Jedi é uma das histórias mais violentas que existem em Star Wars. A gente não tá falando aqui só de uma briguinha política que é passageira. O que aconteceu entre os dois, cara, foi um choque brutal entre duas civilizações com filosofias, estilos de vida completamente diferentes. A relação entre os Jedi e os Mandalorianos começou a sair do controle, gente, cerca de 4.000 anos antes da queda da República Galáctica. Naquela época, os Mandalorianos eram conquistadores nômades que estavam expandindo de seu planeta. Eles queriam, nessa época, enfrentar os inimigos mais poderosos da galáxia para provar o seu valor. E durante a Guerra dos Sith, o Lord Sith Exar Kun e o seu aprendiz, o Ulic Qel-Droma na época, eles conseguiram então manipular o líder dos clãs Mandalorianos, o Mandalor, o Indomável. Após ser derrotado em um duelo de honra pelo Qel-Droma, o aprendiz do Exar Kun, o Mandalor, o líder dos Mandalorianos, ele foi obrigado a aliar o seu exército ao exército dos Sith. Essa aliança, gente, ela atacou diretamente a República. O problema é que a República, ela não tinha um exército oficial forte o suficiente para se defender na época. Foi aí então que os Jedi decidiram intervir e entraram no meio do campo de batalha como generais e soldados. A primeira grande derrota, gente, veio na Batalha de Yavin 4, onde os Jedi e a República venceram os Sith e os Mandalorianos. Mas esse daí, cara, foi só o primeiro round. Nos anos seguintes, os clãs, eles se reorganizaram sob o comando de um novo líder, o novo Mandalor, o Mandalor o Último. Esse cara aí deu início às infames Guerras Mandalorianas, uma época terrível. Essa nova guerra aí, ela durou quase, gente, 16 anos e foi uma das mais sangrentas na história de Star Wars. No entanto, tudo mudou quando um jovem cavaleiro Jedi chamado Revan desobedeceu o Alto Conselho Jedi. Esse Jedi juntou um grupo de seguidores rebeldes, incluindo seu amigo Malak, e eles marcharam para a guerra ao lado da República. Revan, cara, era um estrategista genial e ele começou a usar táticas tão cruéis quanto a dos próprios Mandalorianos para conseguir ganhar. Foi justamente durante esses combates violentos contra os guerreiros de Revan que os Mandalorianos realmente perceberam que eles precisavam evoluir imediatamente. Eles estavam sofrendo demais com os poderes mentais dos Jedi e as suas lâminas de plasma que cortavam praticamente tudo. Para equilibrar o jogo contra esses magos, esses feiticeiros Jedi, os ferreiros Mandalorianos começaram então a minerar um metal raríssimo que era encontrado apenas no seu sistema estelar, o Beskar. Esse metal, o Beskar, ele tem uma propriedade única de resistir diretamente ao corte de um sabre de luz e até mesmo tiros de blaster contra sua armadura. A partir do Beskar, eles criaram a famosa armadura blindada Mandaloriana e desenvolveram várias armas específicas para matar Jedi. Essa guerra Mandaloriana, no final de tudo, terminou de forma trágica para os Mandalorianos. Na batalha final, o nível de destruição causado pelas armas pesadas da República Galáctica e pelo confronto direto com os Jedi da República foi tão absurdo que mudou até mesmo o clima do planeta para sempre. O que antes era um mundo verde, cheio de florestas e mares profundos, foi transformado, gente, em um deserto totalmente seco e sem vida, coberto por nada mais que uma areia branca e tóxica. Os sobreviventes dessa tragédia, eles foram obrigados a viver isolados dentro de gigantescas cidades em formato de uma cúpula, como por exemplo a cidade Sundari, simplesmente para eles não morrerem sufocados. Toda criança crescia lá dentro, olhando pelas janelas de vidro das cúpulas e vendo aquele deserto sem fim. Todos eles sabiam exatamente quem foi o culpado por ter destruído seu lar original, os Jedi. Esse trauma, ele virou uma cicatriz que passou de geração em geração. Anos mais tarde, surgiu uma figura que quase mudou o rumo dessa história trágica, o Tar Vizsla. Tar Vizsla foi o primeiro e único Mandaloriano na história da Ordem Jedi a entrar oficialmente para a Ordem. Tar Vizsla era um guerreiro brilhante e ele construiu uma arma que era a mais especial de todas, o Darksaber, o Sabre Negro. Tar Vizsla, com o Sabre Negro, ele conseguiu o impossível. Ele governou seu planeta como um Mandalor e ele usou seu respeito em ambos os lados, Jedi e os Mandalorianos, para trazer uma era de paz que nunca foi vista antes. O problema aqui veio depois que ele morreu. Os Jedi foram lá e pegaram o Sabre Negro e trancaram essa arma dentro dos arquivos do Templo Jedi lá em Coruscant, dizendo que o objeto pertencia à Ordem. Os clãs, eles viram isso como se fosse um roubo descarado, uma humilhação cultural
moral com os Mandalorianos. Aquela arma era o símbolo máximo da liderança do seu povo. Isso não ia ficar barato. Durante a queda da Velha República, os membros do clã Vizsla, eles organizaram então uma invasão secreta e extremamente violenta lá dentro do Templo Jedi. Eles invadiram salas, mataram guardas, mataram vários Jedi e recuperaram a relíquia. E a partir dali, cara, carregar o sabre negro não era apenas liderar Mandalor, era um símbolo de resistência armada contra a própria arrogância dos Jedi. Muitos séculos depois, durante a Era das Guerras Clônicas, o planeta Mandalor estava sob o comando da Duquesa Satine Kryza. Ela era uma líder pacifista que tentava apagar o passado violento do seu povo e ela pregava a não violência. Só que um grupo extremista chamado Olho da Morte, liderado pelo Pre-Vizsla, eles se rebelaram contra ela. Pre-Vizsla nessa época, ele tinha posse do Sabre Negro e ele discursava para todos os clãs mandalorianos, dizendo que a Satine Kryza estava destruindo a história mandaloriana. Ele usava o comportamento dos próprios Jedi para provar o seu ponto. Ele falava tipo, olha pros Jedi lá, eles dizem amar a paz, só que agora aceitaram ser um grupo de generais da República e estão liderando um exército de escravos de clones para massacrar planetas inteiros. Havia aqui também, gente, uma outra ironia. O grande exército da República, ele tinha sido clonado a partir do Jango Fett, que era um caçador de recompensas que usava a armadura mandaloriana. E para os guerreiros tradicionais, os Jedi estavam usando um exército que vestia capacetes inspirados nos Mandalorianos e usavam táticas de combate também, criadas pelos Mandalorianos para policiar a galáxia. Os clãs mais antigos enxergavam isso como uma ofensa gravíssima. Nessa mesma época aí, o vilão Darth Maul, ele usou o Olho da Morte para aplicar um golpe de estado. Ele decapitou Pre-Vizsla em um duelo e ele assumiu o trono. Bo-Katan Kryze, nessa época, a irmã da Satine Kryza, ela não aceitou ver um estranho governando seu povo. Em um ato desesperador, ela quebrou seu orgulho e pediu ajuda diretamente a Jedi Ahsoka Tano e a República Galáctica para libertar o seu planeta. Esse evento ele ficou conhecido como o Cerco de Mandalor. Eles derrotaram, capturaram Maul, só que a vitória ela durou muito pouco. Logo após o cerco de Mandalor, Chanceler Palpatine ele executou a Ordem 66. Os soldados clones nesse momento traíram os Jedi e quase exterminaram todos da Ordem de uma vez só. Pouco tempo depois, aí o Império Galáctico assumiu o controle da galáxia e nesse mesmo tempo ele traiu os Mandalorianos também. Esse evento ficou conhecido como a Noite das Mil Lágrimas. O Império Galáctico, em um ato assim de terrorismo praticamente, ele bombardeou a superfície do planeta Mandalor com naves pesadas. Eles destruíram todas as cidades de cúpulas e eles caçaram todos os sobreviventes do planeta. Bo-Katan nessa época, ela perdeu o Sabre Negro para o Moff Gideon e o povo dela, o povo mandaloriano, ele foi forçado a se espalhar pelas sombras da galáxia simplesmente para não serem extintos. Agora, no presente de Star Wars, a situação com os Mandalorianos, a relação que eles estão tendo com os Jedi, ela é muito interessante. Guerreiros aí, como o próprio Din Djarin no Mandaloriano, ele aprendeu demais a respeitar figuras como, por exemplo, a Ahsoka Tano e o Luke Skywalker. E muitos começaram aí a ver até mesmo os Jedi sobreviventes como aliados que também sofreram perseguições terríveis aí pelo Império Galáctico. Apesar dos ferreiros mais tradicionais, os historiadores dos clãs antigos aí se recusarem a esquecer do passado, a gente consegue ver claramente que, com o passar do tempo aí, o coração de pedra dos Mandalorianos, ele tá amolecendo e a relação deles realmente tá melhorando com os Jedi. Pelo menos essa é a minha esperança. Mas deixem nos comentários, gente, o que vocês acham sobre essa rixa aí que existe entre os Mandalorianos e os Jedi? E se você gostou do vídeo, cara, não arranje briga, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.